o Gabigol pelo Cruzeiro, já era algo que a gente esperava. O Gabigol agora vai fazer a tradicional comemoração dele com esta camisa, né, já divulgada pelo Cruzeiro. E a gente ouve o que o Gabigol falou em entrevista ao GE. Um momento feliz, um momento especial na minha vida. Tenho 28 anos, passei por muita coisa, aprendi muito. Creio que é meu melhor momento dentro de campo e fora. Então, nada mais do que um projeto novo para eu poder alcançar algumas metas que eu ainda tenho, junto com um clube que também quer, de novo, se reerguer. Já vem se reerguendo há algum tempo. Então, com grandes jogadores, uma grande torcida, um grande clube, acho que é tudo que um jogador quer para poder ter desafios novos, ter uma missão nova, uma torcida apaixonada, uma cidade incrível. Então, creio que juntou muito o lado profissional com o lado também da minha vida atual. Então, creio eu que é a escolha certa. Vencer tudo, ganhar tudo de novo. Eu acho que essa é a meta do jogador. Eu sou viciado em vencer, em missão nova, em desafios diferentes. Não sou um jogador acomodado. Então, eu tento sempre buscar novos desafios, que seja pessoal, que seja dentro de campo, fora de campo também. Então, eu acho que é um clube que vai me trazer isso e eu preciso dessa motivação. Tem um jeito diferente de jogar, mas creio que a gente combina. Eu também não sou um jogador normal, então creio eu que as coisas vão se encaixar. Claro que com muito treino, muita dedicação, com a ajuda dos companheiros, isso pode dar muito certo. É um sonho que eu vou realizar. Eu sempre joguei contra e sei o quanto é difícil. É um jogador especial, é um craque. Como você falou, nos últimos 10 anos, talvez o Dudu e o Cássio foram do lado do Arrascaeta, do Bruno Henrique, de mim. Eu acho que foram jogadores que foram desequilibrantes no Brasil. Então, poder estar do lado deles, eu acho que vai ser especial. E principalmente do Dudu. Dudu é um cara que, com certeza, eu vou realizar um sonho e jogar do lado dele. Curiosamente, houve conversas amplamente noticiadas aqui no Seleção, em outros lugares, de trocar Dudu por Gabigol, quando os dois estavam mega em baixa em seus respectivos clubes. Aí os jogadores não se empolgaram muito com a troca, ela foi murchando. E agora vão jogar juntos no Cruzeiro do Fernando Diniz em 2025. Que loucura. Né? Que loucura. Como é que o futebol é, né? O Dudu... imagina a gente no dia 2 de janeiro de 2024, há um ano. Em nenhum momento a gente suporia isso, que o Diniz seria o técnico do Cruzeiro. O Gabigol seria o centroavante do Cruzeiro, o Dudu, o outro atacante do Cruzeiro. Futebol dinâmico, né? Agora, acho que é uma atração da temporada. Eu não vou nem querer comparar o Gabigol com o Paulinho, mas é a transação mais icônica da temporada, porque ele é um ícone, ele é um símbolo do futebol. Virou um popstar do futebol brasileiro, o Gabigol. Então, é a grande contratação do ano. O Palmeiras está contratando bem, está contratando talvez até melhor que o Cruzeiro. O Paulinho é um atacante maravilhoso. Agora, o Gabigol, ele ultrapassa as 4 linhas, entendeu? Ele é o combo, ele é uma celebridade do futebol brasileiro, cara. É o combo, Rizek. Então, é isso. Eu diria que, tecnicamente, para mim, a grande contratação é a do Paulinho. Para mim, tecnicamente. É mais ou menos o que eu queria dizer, você foi mais direto. Sim, E em termos de barulho, porque futebol não é só a questão técnica, tem o barulho que você causa na sua torcida. Em termos de barulho, essa é a mais ruidosa, com certeza. Com certeza. Celebridade, mudando de um clube grande, do clube de maior torcida do país, que ele era ídolo, que ele definiu vários títulos, para ir para jogar em outro estado, em outro clube grande. E teve muita coragem. E o dinamismo do futebol. Peito aberto para fazer uma contratação desse tamanho, não, digamos. Não, só para somar o que você disse, o dinamismo do futebol é tão emblemático, porque a gente também não falaria que o Gabriel terminaria o ano em alta. Não. Não é? Ele não estava bem, ele não teve um ano brilhante no Flamengo. Nem que o Felipe Luiz... Quem é que iria imaginar que em janeiro o Felipe Luiz iria assumir o Flamengo para, em 4 jogos na Copa do Brasil, mudar o astral do clube e do Gabigol. Ele era técnico 4 jogos. O que aconteceu? Ele virou técnico porque o Mário Jorge foi para o Catar, que era o técnico do Sub-20. Aí ele subiu para o Sub-20. Aí teve a queda do
campeão, né, no Sub-20. Foi campeão mundial Sub-20. Exato, teve a queda do Tite. Aí, ele já pegou o Mundial Sub-20 pelo meio. E as coisas foram acontecendo para ele. Tudo se encaminhava para o Gabigol se despedir do Flamengo na arquibancada, sem jogar. E ele, em 4 jogos de Copa do Brasil, sem contar os de brasileiro, mas 4 jogos, os 2 contra o Corinthians, os 2 contra o Galo, muda todo o astral do ano do Flamengo e do próprio Gabigol, terminando o ano em alta. Você quer mais um exemplo de como o dinamismo do futebol nos surpreende? Quem ia dizer há 2, 3 anos que em 25 a gente teria um Galo, outrora rico, esbanjando dinheiro, craques, um Galo apertando o cinto, cortando custos, enxugando, e o Cruzeiro gastando. Isso há 2 anos era impensável. A balança se inverteu em BH. Série B, né, o Botafogo é um dos 3, como palavra da moda, players mais fortes do futebol brasileiro. Botafogo em 2021 era Série B. Dito isto, qual a grande previsão que você vai fazer para janeiro de 26? Assim, aquela que, assim, só você seria capaz de fazer. Fecha nele. Tem alguma, assim, o pai Lédio, assim, prevendo algo muito louco que vai acontecer, assim, em 26? Não vou fazer previsão. Eu vou fazer que pode ser coisas pessoais minhas, cara. Envolver desejos pessoais, então não vou meter nisso. Eu tenho muitos desejos no torcedor, então não posso... acho que ia levar o programa inteiro. Fala um aí, pelo menos. Melhorar um pouquinho. Pra ser competitivo, né? José, diga. Competir ali. Sobre o Gabigol, assim, se tem um treinador que é competente para melhorar um atleta, é o Diniz. Isso a gente não pode negar, porque se a gente pegar, claro que nem sempre ele acerta. A gente vai pegar o Renato Augusto, que ele não conseguiu. A gente vai pegar o próprio Douglas Costa, ele não conseguiu, mas ele conseguiu um John Kennedy. Ele conseguiu um Cauã Elias, o menino subindo da base, de repente o André. Então, o Gabigol chega num time... Um Ganso, exatamente. Eu acho que o Ganso foi o start do Fernando Diniz. O Gabigol chega num time aonde ele vai ter que se readaptar a um novo estilo de jogo. Possivelmente esse estilo volte a ser um 4-4-2 com o Diniz, né, com o Gabigol e o Dudu. Possivelmente eu acho que deve ser essa dupla no começo. Pode ser que eu esteja errado, alguém possa fazer também um 4-3-3 com outro ponta para dar mais velocidade, já que o Dudu já não tem tanta velocidade de jogo. Tem o Marquinhos que pode ser contratado. Tem o Facundo Dias. Até o Bolassi, né? O Bolassi que está chegando. Enfim, mas é um Gabigol que, se ele estiver apto a aprender, ele vai crescer. Isso eu não tenho dúvida. O Fernando Diniz vai potencializar esse novo Gabigol. Ou o velho Gabigol, que é que o próprio Cano, se a gente fizer uma comparação, não comparando os dois jogadores, mas de trabalhos do Diniz, o Cano do ano passado, acho que foi a melhor, não só pelos números, pelas conquistas, mas de desempenho técnico dele, muito acima da média, com uma mudança de postura tática promovida pelo Fernando Diniz. E se você observar, vou mais longe. Pega o ano do Arias. Com certeza. E esse ano. Não que o Arias... E olha que o Arias esse ano também foi bem. Sim. Mas pega o ano do Arias trabalhando com o Diniz. Todo mundo cresceu. Entendeu? Então, assim, se tem uma coisa que vai me deixar apreensivo, querendo ver, é o Gabigol na mão do Diniz. Não, assim, acho que todo mundo tá ansioso, né? Porque o Gabigol é daqueles personagens, ninguém passa incólume ao Gabigol. Você ama, você odeia, ninguém fala assim, eu não ligo pro Gabigol. O Gabigol desperta sentimentos. Então, assim, eu acho que tem muita gente curiosa para ver. Imagina o primeiro Cruzeiro Atlético do Gabigol. Então, cara, a gente tá falando de um jogador, inclusive, que já tem uma história com o rival, Galo. Ele construiu no Flamengo já uma história com o rival, com o Galo. E isso vai ser levado para o Cruzeiro agora. Eu vou a Belo Horizonte conversar com o Guto Rabelo para trazer mais informações e mais análises sobre a movimentação do Cruzeiro nessa janela e a contratação do Gabigol especificamente. Fala, Guto, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Obrigado, Rizek. Boa tarde para você, feliz ano novo, para você, para Ana, para o Lédio, para o Rick, para todo mundo que está curtindo o programa, prazer estar com vocês. Parabéns para o Cruzeiro, né, que hoje está completando 104 anos de história e presenteando a torcida com contratações. Aliás, o Cruzeiro tem uma tradição, gente, de, no dia do aniversário, anunciar reforços, ou pelo menos um grande presente para a torcida. O Gabigol veio antes, né? Mas o Cruzeiro ainda pode contratar mais gente, inclusive um zagueiro. Posso falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, ainda sobre esse assunto Gabigol, né?
É impressionante como a contratação dele mobilizou o torcedor do Cruzeiro. E eu estava acompanhando vocês falarem do peso midiático que tem o Gabigol, desse popstar da bola. Eu estava até pensando aqui, por exemplo, se o Cruzeiro tivesse contratado o Yuri Alberto do Corinthians, né, que é um cara que terminou a temporada super bem, que é mais novo, eu imagino que não teria feito o mesmo impacto que a contratação do Gabigol teve, por tudo que envolve, né, a história do Gabigol. Podemos dizer até essa questão com o Atlético é um elemento também, o fato de já ter machucado o rival do Cruzeiro em algumas situações, como na final da Copa do Brasil, ter provocado em 2022, né? Vocês vão se lembrar, Copa do Brasil de 22, o Atlético venceu o primeiro jogo aqui no Mineirão, e aí o Gabigol falou que no Maracanã o Atlético ia ver o que era o inferno, e lá no Maracanã o Flamengo acabou eliminando o Atlético, enfim. É um cara que, como vocês destacaram, além de muita qualidade técnica, sabe fazer gol, tem toda essa questão do carisma, e isso realmente está mobilizando muito a torcida do Cruzeiro. Ontem, o torcedor do Cruzeiro, em menos de 2 horas, comprou os 25 mil ingressos que o Cruzeiro inicialmente tinha colocado para a apresentação do Gabigol no sábado, meio-dia, no Mineirão. E aí, com essa procura intensa, o Cruzeiro decidiu aumentar a carga. O Cruzeiro está tentando uma liberação junto ao Mineirão para que a capacidade do estádio seja quase total, cerca de 60 mil torcedores. Mas ainda depende de algumas liberações. Na última parcial divulgada, 38 mil torcedores já tinham comprado o ingresso, ao preço simbólico de R$10, mas a torcida está realmente muito empolgada com essa contratação. O Gabigol acertando um contrato por 4 temporadas com o Cruzeiro, e até agora são 8 jogadores já contratados. O Cruzeiro já anunciou 5 oficialmente, né? Além do Gabigol, do Dudu, que vai ser apresentado amanhã na Toca da Raposa. O Cruzeiro também anunciou o Bolassi, que veio do Criciúma, o Rodriguinho do América Mineiro e ainda o Christian do Atlético Paranaense. Marquinhos, que jogou no Fluminense, pertence ao Arsenal da Inglaterra, o Fagner do Corinthians e o Eduardo do Botafogo. Estão muito bem encaminhados, faltando somente o anúncio oficial, mas são jogadores que já estão contratados. O Cruzeiro quer ainda um zagueiro ou até mesmo 2, viu, Rizek? O Cruzeiro, nas últimas horas, procurou o Flamengo para conversar sobre o Fabrício Bruno. E o Cruzeiro ouviu as condições do negócio, ouviu que é um jogador que está nos planos, mas não vai ser titular, e o Cruzeiro pode contratar o Fabrício Bruno. Os valores seriam algo em torno de R$30 milhões por 50% dos direitos. E a intenção do Cruzeiro é fechar com um zagueiro ou 2. Porque o Fabrício Bruno é um nome que está na parada, mas o Cruzeiro também vem mantendo negociações com o Vélez Sácio da Argentina para contratar o Valentim Gomes, um zagueiro de 21 anos, com passagens pela seleção de base. Enfim, ou 1 ou 2 zagueiros. Um certamente vai chegar, mas essa história do Fabrício Bruno esquentou muito nas últimas horas e pode ser mais um jogador a vir do Flamengo para o Cruzeiro, Rizek. No caso do Fabrício Bruno, é recontratar, né? O Fabrício começou na base do Cruzeiro. Como o Dudu também. Saiu de lá para ir para o Red Bull Bragantino. Ô Guto, o Cruzeiro a gente teve algumas especulações que o Cruzeiro tentaria o Arias. Isso aí já está descartado oficialmente? Está descartado. O Cruzeiro chamou o Fluminense para uma conversa, Lédio, e para ver se haveria possibilidade de negócio. E o que o Cruzeiro ouviu foi que o Fluminense não aceitaria vender o Arias para um clube brasileiro. Então, não chegou nem a haver negociação, porque o Cruzeiro ouviu do Fluminense que o Arias só sairia das Laranjeiras para o exterior. Agora, esse interesse no Fabrício Bruno é coisa grande, né? Porque a gente está falando de um jogador convocado para a seleção brasileira, que era titular absoluto do Flamengo com o Tite. Isso muda com a chegada do Felipe Luiz, o Léo Ortiz ganha a posição e o Fabrício vai para o banco. A gente está falando de um jogador que teve interesse de ir para a Premier League, acabou ficando. E embora hoje reserva do Flamengo, eu acho que ele seria titular em qualquer outro time hoje, na Série A. Queria ter ganhado na Mega da Virada para contratar o Fabrício. Contratar ele, só escolher onde você vai jogar, querido. Estou exagerando? Seria titular em qualquer outro time da Série A? Não? A Murilo e Gustavo Gomes. Disputaria com o Gustavo Gomes. Acho que é isso. Talvez no Botafogo,
com a dupla do Botafogo. Mas assim, no Cruzeiro não há dúvidas de que ele chega para ser a grande, caso ele chegue. Porque assim, ele não é titular do Flamengo agora, por uma questão de estilo de jogo, o Léo Ortiz tem uma saída melhor, mas ele tem virtudes que poderia jogar tranquilamente qualquer time brasileiro, né? Seria uma baita contratação, mais uma baita contratação do Cruzeiro, não tenho dúvida, até porque pela característica do Fabrício Bruno, né? Se ele não tem essa boa saída que o Diniz gosta, mas ele é um jogador muito rápido, é que nessa composição tática do Diniz de jogar mais para frente, nessa reposição defensiva, ele seria uma peça fundamental. Então foi convidado pelo West Ham. Exatamente. Vou além. No mano a mano, marcação mano a mano individual, ele é superior, inclusive. Ele já brincou com isso. Eu sou mais rápido que qualquer atacante brasileiro, ele já falou isso. Eu acho que nesse quesito ele é superior até em relação ao Léo Pereira e ao Léo Ortiz, que jogam porque tem características que se encaixam melhor no jogo do Felipe Luiz. Agora, pensando no sistema de jogo do Diniz, pensando na especulação do Fabrício Bruno, ele teria numa linha de defesa muitos jogadores que não atendem a dinâmica de saída de bola. Começa pelo goleiro, não é o forte do Cássio, jogar com os pés. O Fabrício Bruno nem é tão ruim, assim, eu não acho que ele seja ruim, não é o ponto forte, não quer dizer que ele seja ruim. Ele pediu para ficar com o Villalba, né? O Cruzeiro renovou com o Villalba. Eu acho, assim, é uma mudança muito grande de perfil de jogadores de defesa, pensando na forma de jogar do Fernando. Agora, você imagina, se ele não foi para a Premier League, para o West Ham, tá longe de ser um jogador barato. Se ele optou por ficar, porque foi escolha dele, Fabrício, depois ficar... Depois a proposta do Rennes, da França, então, ele também não foi. Não, o Cruzeiro não tá para brincadeira, não, hein? E esse menino que o Guto trouxe, esse argentino, é canhoto também, por isso tem um problema sério. O que vai vir ou o de 19? Não, o que vai vir. O Vidalba já é canhoto. Então, esse menino de 21 anos também é canhoto. O que seria diferente do Fabrício Bruno, que é um pé na direita. Então, seria... E caso saia do Flamengo, vai obrigar o Flamengo a repor. E aí seria pagando a multa, né? O Cruzeiro teria que ir no Flamengo e contratar o jogador, certo, Guto? Então, o Cruzeiro está negociando a multa, pelo que a gente soube, seria um valor muito alto, Rizek. E vocês destacaram aí os interesses que o Flamengo, o Fabrício Bruno teve do West Ham, do Rennes, e essas propostas, acho que elas foram na casa de 8, 10 milhões de euros. O Cruzeiro, pelo que a gente ouviu, seria algo de 5 milhões de euros, né? Algo em torno de 30 milhões de reais por 50% dos direitos do Fabrício Bruno. Seria uma proposta mais baixa da que o Flamengo recebeu nos últimos tempos aí, mas como o jogador nos últimos meses, você falou, né, com o Felipe Luiz foi para o banco, isso poderia favorecer o negócio. E o próprio Fabrício Bruno, até onde eu sei também, não fechou as portas, não. Pelo contrário, disse que se o Cruzeiro conseguisse um acerto com o Flamengo, que ele toparia voltar. Até porque é da casa, que o Fabrício Bruno é mineiro e foi formado nas categorias de base do Cruzeiro. Rapaz, Cruzeiro não tá pra brincadeira. É só uma observação, e pensando com a cabeça do Fabrício Bruno, ele tá pensando em voltar pra seleção brasileira. Claro. Porque não adianta ele ficar encostado na reserva do Flamengo, que ele não vai ter oportunidade de ser convocado. É mais fácil o Léo Ortiz ser convocado que ele. E o Dorival já trabalhou com ele. O Dorival gosta, já trabalhou com ele, já conhece. O Léo foi chamado no Brasil e Inglaterra. Sim, então. E se ele der chegar no Cruzeiro, o Cruzeiro fizer uma boa temporada, temporada, não tenha dúvida que a possibilidade dele voltar a ser convocado para a seleção brasileira é grande. Ele jogou muito bem, na minha opinião, contra a Inglaterra em Wembley, na estreia do Dorival, né? Ó, vamos voltar a falar um pouco do Gabigol? Pouco não, muito, né? Vamos revisitar a carreira desse jogador tão midiático, de tanto sucesso que é o Gabigol, porque ele já é sucesso desde 16 anos, quando ele estreia pelo Santos com essa idade, né? Em 2013, em maio de 2013. Olha o menininho estreando. Fiz esse jogo. Você fez esse jogo? Ficou no Santos até 2016, marcou 56 gols em 154 jogos, conquistou o ouro olímpico com a seleção em 2016, e aí foi para a Inter de Milão. Lá não aconteceu, marcou só um gol na Itália. Foi emprestado ao Benfica, onde também não aconteceu, foram só 5 jogos e 1 gol. Não jogou na Europa, essa que é a verdade. O Gabigol foi para a Europa, mas não jogou na Europa. Volta ao Santos em 2018. Se reencontra como artilheiro, marca 27 gols. Obrigado, Lédio. E aí vai para o Flamengo. E não era o plano A do Flamengo, foi